Olá pessoal, seguindo aí no nosso curso completo de bancos de dados para iniciantes, nessa aula nós vamos ter noções básicas de SQL, né? Então, como diz ali no texto, você pode usar SQL para o seu SGBD, né, que é o seu Sistema de Gerenciamento de Bancos de Dados, fazer as seguintes coisas para você. Então você pode primeiramente criar, recuperar, alterar e apagar registros, que seriam os comandos create, retrieve, update e delete. Isso geralmente vai ser as coisas que mais vão ser utilizadas, né, no banco de dados com maior frequência, são os comandos recorrentes. A gente também vai poder criar, né, um banco de dados e gerenciar eles. Então, para a gente começar o nosso trabalho, depois que a gente instalar o MySQL, a gente vai criar, né, um banco de dados. A gente pode projetar também e criar tabelas de bancos de dados. A gente pode executar tarefas de administração, seja elas de segurança, de manutenção de usuários, importação e exportação de arquivos, backups, etc. Então tudo isso a gente pode fazer com SQL, porque o SQL nada mais é do que uma linguagem, né? Você que aprendeu qualquer linguagem de programação, mesmo que você não tenha aprendido, nós temos lá o Python, JavaScript, Java, C Sharp, C++, C e por aí vai, né? Um número infinito de linguagens. Só que o SQL, diferente dessas outras linguagens, é uma linguagem que foi feita especificamente para trabalhar com banco de dados. Então o SQL ele é feito para isso. Então ele trabalha geralmente em parceria com outras linguagens, né? A gente utiliza o SQL geralmente juntamente com o gerenciador de banco de dados e a linguagem do sistema que está utilizando aquele banco de dados. Então é um conjunto, né? O SQL geralmente está em parceria com as linguagens que o pessoal aprende para programar. Então, uma coisa que a gente precisa ter em mente é que o SQL é uma linguagem. Então, como nós seres humanos utilizamos nossos idiomas em países que nós vivemos, temos o inglês, o português, etc. O SQL é uma linguagem que é utilizada pelos gerenciadores de bancos de dados, pelos sistemas, né, que são softwares. Só que o que acontece? Como acontece nos países que falam a mesma língua, existem variações, né? Porque cada software, cada fabricante ali, cada empresa desenvolvedora, ela vai querer dar as suas características. Então pode ser que um código que eu consiga fazer funcionar no MySQL, se eu for tentar rodar num outro software tipo Postgres, ele não vai rodar 100% ou não rode, porque existem algumas pequenas modificações que a gente vai ter que acabar fazendo. Então, mas na maioria dos casos irá funcionar. Então, as diferenças são pequenas, mas o SQL é a linguagem padrão. Então, é como se eu aprendo uma linguagem padrão para conseguir falar. A mesma coisa que eu aprendesse um inglês padrão, ali, o inglês da escola, para conseguir sair aqui do Brasil e falar tanto na Inglaterra, quanto nos Estados Unidos, quanto na Escócia e qualquer outro país que fale a língua inglesa, eu vou conseguir falar, porém tem as características regionais da linguagem. No SQL, a gente adapta isso que eu acabei de falar. Para os softwares é a mesma coisa. A linguagem padrão é SQL, mas tem umas pequenas diferenças de um software para outro. Então sempre que primeiramente a gente aprende bem um SQL e depois a gente aprende as diferenças que tem em cada software conforme a gente for trabalhando. Então daqui a pouco vocês não querem trabalhar com MySQL ou vão trabalhar com outra linguagem, pegar um emprego numa empresa específica que trabalha com SQL Server, vocês vão ter que aprender as pequenas características que diferem no SQL pro SQL Server, né? Então esses detalhes aí que a gente precisa prestar atenção. Então, como podemos ver aqui no texto SQL, né, Structured Query Language, que seria uma linguagem de consulta estruturada, o SQL é uma linguagem híbrida, temos basicamente 4 linguagens dentro de uma só. Mas vocês não precisam se assustar com isso, né? Isso aí, o que acontece? São separações dentro da linguagem e dentro de cada setor dessa linguagem eu posso fazer coisas específicas. Então a primeira coisa que a gente tem ali é o Data Query Language, que seria a linguagem de consulta de dados. Então esse setor aqui é usado para a gente pegar as informações que a gente já tem dentro do banco de dados e utilizá-las para formar relatórios, conseguir extrair informações para utilizar no nosso sistema, etc. Então seria as consultas, né? Também temos o Data Definition Language, que seria a linguagem de definição de dados.
Isso seria para quando a gente está criando o nosso banco de dados, criando tabelas, criando as colunas das tabelas, fazendo a modelagem do nosso banco de dados, a gente vai usar DDL. Data Control Language, linguagem de controle de dados. Isso aqui seria mais para a gente controlar os acessos e permissões dos dados e do banco. Então eu criaria os usuários para acessar determinados esquemas de bancos de dados, determinadas alterações ou só consulta, etc. Seriam as permissões que cada usuário vai ter de acesso ao banco de dados, usuário do software gerenciador, né? Não tem a ver com o usuário do nosso sistema. Seria um tipo de acesso. Isso aí seriam formas de segurança, camadas de segurança que a gente tem. Eu quero acessar o banco de dados com um login ali, um acesso que apenas tenha poder de consulta, por exemplo. E no final ali temos o Data Manipulation Language, que seria a linguagem de manipulação de dados. Então seria usado para inserir, alterar e apagar dados nos bancos de dados. Então seria o insert, update, delete, seria os nossos consultas SQL, seriam as nossas chamadas de SQL para fazer alterações dentro do banco de dados, né? Então a importância do Data Manipulation Language seria isso. Então ele tem uma permissão a mais, que é a manipulação dentro do banco de dados, não somente a consulta, como é o Data Query Language. Então a primeira coisa que a gente vai aprender, que a gente vai começar, é pegar os conceitos da Data Query Language. Então a gente vai aprender como consultar, né, uma estrutura de banco de dados, né? A primeira coisa que a gente precisa saber fazer, para a gente ter uma ideia de como o SQL trabalha.